Continuando de onde ficamos. Depois de receber Celicia, outros duques começaram a chegar um após o outro. O grão-duque Ron foi cumprimentar os outros duques. Ele deu um tapinha no ombro de Mu e disse com um sorriso no rosto: "Vou receber os outros 2 duques. Deixo isso com você. Lembre-se de não negligenciar as altezas reais, os príncipes." Mu respondeu com confiança ao seu pai: "Entendido, pai." Mu colocou uma mão sobre o peito, fez uma reverência a Celicia e caminhou em sua direção. Celicia também notou o protagonista da cerimônia de maioridade daquela noite à distância e tomou a iniciativa de falar com ele. "Há quanto tempo, jovem mestre Mu?" Mu sorriu para ela e elogiou sua vestimenta daquela noite. "Há quanto tempo, princesa Celicia? Você está extraordinariamente bela hoje." Celicia, no entanto, não ficou feliz com as palavras dele. Respondeu friamente: "É mesmo. Agradeço o elogio, mas é realmente raro ouvir esse tipo de comentário vindo da boca do jovem mestre Mu." Então, ela ergueu a saia com ambas as mãos, inclinou-se ligeiramente para frente e fez uma reverência para Mu. Seus movimentos eram fluidos, elegantes e belos, demonstrando perfeitamente a postura nobre de uma princesa. Mu sorriu educadamente, colocou uma das mãos sobre o peito e fez uma leve reverência em resposta. Ele parecia perceber que Celicia estava falando sobre sua má reputação. "Alteza, o que está dizendo me faz parecer um tipo de pessoa rude que nem consegue controlar a própria língua. Não acha?" De repente, Celicia olhou para ele com um olhar extremamente frio e até mesmo abaixou o tom de voz ao falar. Mu não soube como responder por um momento. Sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo com o tom de voz dela. Para aliviar o clima, ele apenas sorriu. Mu imediatamente mudou de assunto. Ele estendeu a mão e fez um gesto para que Celicia descansasse na área de repouso próxima. "Vossa Alteza deve estar cansada depois de vir da cidade real. Por que não vai descansar um pouco primeiro? O banquete só começará oficialmente mais tarde." Celicia não comentou mais sobre o assunto de antes. Seguiu a sugestão dele, virou-se e caminhou em direção à área de descanso. Bem, isso seria apreciado. Quando a figura de Celicia desapareceu gradualmente, Mu finalmente conseguiu relaxar. Ele soltou um suspiro, coçou a cabeça e sentiu-se um pouco aliviado. A aura gélida que Celicia emitia realmente o deixava tenso. Ele murmurou para si mesmo. Finalmente ela foi embora. Linda? Sim, muito. Mas assustadora? Com certeza. Digna de ser a primeira protagonista feminina do romance. Essa aura dela é realmente intimidadora. Enquanto Celicia caminhava até a área de descanso, encontrou mais 2 nobres. Eles lhe fizeram uma reverência educada, e ela ergueu levemente a barra do vestido em resposta. No entanto, parecia que ainda estava pensando nos gestos e na forma de falar de Mu. Hoje, ele parece um pouco diferente de antes. Ela virou a cabeça discretamente e observou Mu, que ainda estava recebendo os convidados. Com uma expressão intrigada, refletiu: será que ele ficou um pouco mais educado? Naquele momento, uma leve comoção surgiu na multidão, acompanhada de murmúrios discretos. Isso chamou a atenção de Mu. Embora as vozes fossem baixas, ele conseguiu ouvir claramente sobre o que os nobres estavam comentando. Ele aguçou os ouvidos e escutou atentamente. "Eu não acredito que essa filha ilegítima veio. Ela não foi quem duelou recentemente com seu noivo. Ouvi dizer que o Duque Bugard acabou de passar o título de herdeiro para ela. Meu Deus, essa pessoa não é apenas uma filha ilegítima, mas também uma mulher. Como ela conseguiu o direito de herdar o condado?" Mu virou a cabeça na direção da entrada e viu a pessoa sobre quem os nobres estavam falando. Ela já havia entrado no salão. "Eu realmente não entendo o que o Duque Bugard está pensando. O próprio Duque também está aqui. Cuidado para que ele não escute isso." 2 garotas caminhavam lado a lado para dentro do salão. Os nobres parados perto da entrada as observavam com olhares hostis. Embora cochichassem entre si, as 2 jovens pareciam indiferentes a isso. Mu olhou atentamente para elas. Ele as conhecia melhor do que qualquer um, especialmente a garota alta à esquerda. Ela finalmente havia chegado. A verdadeira protagonista da história original. A governante suprema deste mundo. Ariel Bugard. A garota alta à esquerda era Ariel Bugard, a valente. A pessoa ao seu lado direito era Santa Donzela, Lee Angel. Por não estarem vestidas com trajes formais, se destacavam entre os nobres presentes. No entanto, Ariel não se importava nem um pouco com isso. Com os braços cruzados sobre o peito, caminhava à frente com uma expressão fria. Lee, por outro lado, parecia um pouco assustada com o ambiente cheio de gente e se agarrava discretamente às roupas de Ariel, escondendo-se atrás dela. Ariel levantou a mão e cumprimentou Mu de forma natural. "Ei, jovem mestre Mu, nos encontramos novamente. Como tem passado ultimamente?" Mu sorriu para ela e ergueu a mão, preparando-se para cumprimentá-la com um gesto educado. Mas, de repente, alguém avançou ao seu lado.
Um nobre obeso, que usava óculos, deu um passo à frente e se colocou na frente de Moon. Apontando o dedo para Ariel, ele ergueu a voz de maneira rude e exaltada. Sua bastarda significante. Como ousa falar com o nosso jovem mestre Moon dessa forma? Moon ficou completamente surpreso com aquela atitude. Ficou imóvel por um momento, mas logo percebeu que algo estava errado. Se deixasse aquele nobre continuar falando, algo grave poderia acontecer. Cale a boca! Em um movimento rápido, ele se lançou sobre o nobre obeso, cobrindo sua boca com as mãos para impedi-lo de falar. O homem ficou chocado com a ação repentina de Moon e começou a se debater, movendo os braços no ar. Ele nunca esperava que Moon fizesse algo assim. Ariel, por sua vez, apenas observou a cena diante dela com um olhar intrigado. Moon ficou sem palavras. Com um sorriso forçado e um olhar tenso, ele pressionou ainda mais a mão sobre a boca do nobre obeso e respondeu nervosamente a Ariel. Tenho estado bem ultimamente, senhorita Ariel Bugard. Obrigado por sua preocupação. Ariel ficou um pouco surpresa com a súbita mudança de comportamento de Moon. Sua resposta educada a pegou desprevenida. Ela baixou a cabeça, cobriu a boca com a mão e refletiu. O que está acontecendo aqui? Esse cara não me chamou de bastardo como antes. Aquele cérebro minúsculo realmente lembrou meu nome completo. Será que ele finalmente tomou juízo, ou está tramando alguma coisa? Lee, por outro lado, não entendia bem a situação e olhava para Ariel com olhos preocupados. De repente, Moon sorriu educadamente para Lee e disse em um tom descontraído. Você deve ser a senhorita Lee. Lee se assustou com a atitude repentina dele. Com olhos arregalados, exclamou surpresa. O jovem mestre Moon realmente sabe o meu nome. Moon inclinou-se levemente para frente e estendeu a mão para ela, mantendo um sorriso gentil no rosto. Mas é claro. Como eu poderia não saber os nomes dos convidados mais importantes desta noite, senhorita Lee Angel? Assim que Moon tentou apertar a mão de Lee de forma amistosa, Ariel bateu com força em sua mão, afastando-a imediatamente. Moon ficou surpreso com a reação de Ariel e a encarou sem entender. Ariel, por sua vez, olhou para ele com desconfiança e disse em um tom nada amigável. O que você pensa que está fazendo? Ela parecia estar sob a falsa impressão de que Moon estava tentando algo inapropriado com Lee. No entanto, ele não tinha feito nada de errado. Lee olhava de um para o outro, nervosa e inquieta com a situação. Os nobres ao redor ouviram a voz irritada de Ariel e começaram a olhar na direção deles. Ariel então se aproximou ainda mais de Moon, pressionando seu corpo contra o peito dele. Moon percebeu que as emoções dela estavam à flor da pele e, desconfortável, tentou se afastar. Ele baixou a cabeça e falou nervoso. Senhorita Ariel. Antes que ele pudesse terminar, Ariel interrompeu, falando em um tom irritado. Moon Campbell, escute bem. Ela olhou para ele com desprezo e deu um forte tapa em seu ombro. Só estou aqui por consideração ao seu pai. Não me importa quais são seus planos, mas se tentar qualquer coisa contra Lee, eu nunca vou te perdoar. Após deixar seu aviso, Ariel virou-se e caminhou pelo salão sem olhar para trás. Enquanto andava, disse para Lee, que ainda estava parada atrás dela. Lee, vamos. Lee hesitou por um momento, lançando um olhar incerto para Moon antes de responder, gaguejando. Sim. Moon observou as duas se afastarem sem dizer mais nada. Ele passou as mãos pelo peito, tentando aliviar a tensão do momento. Com um sorriso constrangido, fechou os olhos e pensou consigo mesmo. Parece que o desentendimento entre o antigo Moon Campbell e ela era realmente profundo. Então, ele se virou. Moon caminhou em direção ao segundo andar. Ele precisava se preparar para o discurso de maioridade que faria mais tarde. Ele olhou para frente com um sorriso no rosto, sem mais se preocupar com o que aconteceria a seguir. Bem que seja. Contanto que esta noite passe, nossos destinos seguirão caminhos completamente separados, como linhas paralelas. Você será a salvadora, e eu serei apenas um trabalhador. Ambos teremos um futuro brilhante, senhorita Overlord. Em pouco tempo, a cerimônia de maioridade de Moon começou. Ela teve início com o seu discurso de abertura. Ele se posicionou junto de seus pais no terraço de observação do segundo andar. Curvando-se diante da nobreza, ele deu início ao seu discurso. Os nobres no primeiro andar ergueram os olhos para ele, prestando atenção às suas palavras. Sob a orientação de meus queridos pais. Moon colocou a mão sobre o peito e olhou para frente com um olhar resoluto. Sempre que ele terminava uma parte do discurso, seus pais, que estavam logo atrás, sorriam e aplaudiam, orgulhosos do filho que havia crescido. Dentro de seus corações, estavam imensamente felizes. Eu, Moon Campbell, completei meu discurso de maioridade aos 18 anos, sob o testemunho de toda a nobreza do Império. A partir de hoje, posso ser considerado o herdeiro oficial da família Campbell. Mas, infelizmente, enquanto seus pais batiam palmas para ele, os nobres no primeiro andar também sorriram e aplaudiram, acompanhando-os. Apesar de ter feito seu discurso de acordo com a trama do romance original, ele sabia que teria que enfrentar o que estava por vir.
Após esta noite, o rumo de sua história no romance mudaria completamente. A identidade de herdeiro poderia ser algo que só duraria até esta noite. O discurso se prolongou por um bom tempo. Finalmente, sob uma calorosa salva de palmas, Moon concluiu suas palavras. Ele soltou um suspiro e afrouxou a gravata com a mão, tentando recuperar o fôlego. Finalmente acabou. A essa altura, o baile de maioridade já havia começado. Os nobres encontravam seus pares um após o outro e começavam a dançar no centro do salão. Moon observava a multidão, refletindo sobre seu próximo passo. Preciso me preparar para a tarefa principal. Ele lançou um olhar atento para a festa que se desenrolava diante dele. Então, ele olhou para os nobres conversando ao seu redor. Seus olhos vagaram pelo salão, tentando encontrar a figura de Celicia. Princesa Celicia. De repente, ele notou uma silhueta em frente à janela francesa. Ali está ela. Celicia não estava participando da dança. Em vez disso, permanecia sozinha diante da janela, segurando uma taça de vinho tinto e observando silenciosamente a paisagem noturna do lado de fora. Moon se aproximou da janela e fez uma reverência para Celicia. Sentiu-se um pouco culpado por tê-la deixado ali sozinha. Eu acabei deixando a nobre Alteza Real sozinha. Parece que agi de forma desrespeitosa. Celicia virou a cabeça para olhá-lo, demonstrando certa confusão ao arquear uma sobrancelha. Moon estendeu elegantemente uma das mãos enquanto posicionava a outra atrás de si, fazendo um gesto de convite para Celicia. Não sei se terei a sorte de convidá-la para dançar comigo. Celicia franziu levemente o senho, incerta. Você está me convidando? Ele respondeu suavemente. Mas é claro, minha bela Alteza. Celicia hesitou por um momento, parecendo querer dizer algo a ele. No entanto, naquele instante, não conseguiu expressar nenhuma palavra. Fechou os olhos, suspirou e, por fim, pousou delicadamente a mão sobre a de Moa. Bem, hoje é a sua cerimônia de maioridade. Naturalmente, não tenho motivos para recusar. Moon sorriu e a agradeceu por aceitar seu convite. Muito obrigado, Alteza. Naquele momento, os nobres que bebiam e conversavam desviaram seus olhares para o centro do salão. Todos observavam a cena com olhos surpresos. Alguns cochichavam discretamente com os que estavam ao lado, comentando sobre o que viam. Lee, ao notar quem estava no centro da pista de dança, rapidamente puxou a barra da roupa de Ariel, chamando sua atenção. Ariel, olhe! Ariel, que estava distraída saboreando uma sobremesa, ouviu a voz de Lee e se virou. Ela levantou os olhos para a pista de dança e perguntou a Lee, confusa. O que foi? Acompanhados pela música, Moon e Celicia dançavam no centro do salão sob os olhares atentos de todos. Eles seguravam as mãos um do outro, alternando entre diferentes movimentos de dança. Celicia seguia lentamente o ritmo dele, levantando o rosto e elogiando suavemente seus passos. Seus passos são bons. Moon sorriu de volta para ela e respondeu humildemente. Obrigado pelo elogio, mas ainda estou no nível iniciante. Celicia observou atentamente o rosto de Moon. Pela conversa que tiveram naquela noite, ela pôde confirmar que havia mudanças nele em comparação com antes. Você realmente mudou um pouco, Moon Campbell. Moon ficou um pouco confuso com as palavras dela. Em que sentido? Não estou me comportando como um nobre. Celicia respondeu com uma expressão inalterada. Não. É o jeito como você convida as pessoas. Ao ouvir isso, Moon ficou ainda mais intrigado. Método de convite. Ele realmente não sabia como o antigo Moon Campbell costumava convidar os outros. Celicia explicou. Eu me lembro da última vez que você convidou a filha de um visconde para o baile da academia. Você disse. Celicia imitou o tom e a expressão de Moon naquela época. Mulher, regozije-se e alegre-se. Eu lhe concedi misericordiosamente a honra de dançar comigo. Ao ouvir isso, Moon inclinou a cabeça de lado, sentindo-se desconfortável. Ele não esperava que o antigo Moon Campbell tivesse dito algo assim. Ele gaguejou. Não, espere, eu... Celicia o encarou e voltou ao seu tom frio habitual ao perguntar. O que foi? Imitei bem. Moon sorriu constrangido. Foi meu erro, Alteza Celicia. Poderia, por favor, esquecer esse episódio? Naquele momento, a banda que tocava no salão começou a tocar a próxima melodia. Os casais na pista de dança também trocaram de posição. Moon e Celicia mudaram seus passos para acompanhar a nova dança. Celicia se apoiou levemente em Moon, que segurava sua mão com firmeza. Ele abaixou a cabeça e sussurrou no ouvido dela. Depois desta dança, posso convidar Vossa Alteza para ir ao meu quarto? Celicia pensou que ele tinha outras intenções e já se preparava para recusar. Moon Campbell, embora estejamos noivos, nós... Eu entendo, Alteza. Não tenho nenhuma intenção imprópria. Moon sabia exatamente o que Celicia queria dizer. Para evitar que ela o rejeitasse imediatamente, ele rapidamente encontrou uma justificativa. O que desejo discutir em detalhes com Vossa Alteza é justamente sobre o noivado.
Celicia ergueu levemente as sobrancelhas. Nesse momento, a banda que tocava no salão seguiu para a próxima parte da música. Moon e Celicia mudaram novamente os passos da dança e continuaram a dançar lentamente ao ritmo da melodia. Os nobres ao redor também seguiam a música e ajustavam seus movimentos. Moon apoiou Celicia enquanto sussurrava para ela. Você precisa ter uma conversa privada comigo sobre o nosso noivado? Para fazer Celicia acreditar em suas palavras, Moon preparou uma fala correspondente ao seu noivado. Ele segurou a mão de Celicia com delicadeza, aproximando-se lentamente e recitando as frases que já havia planejado. Eu sei que Vossa Alteza não gosta de mim e que nosso relacionamento, na verdade, é apenas um casamento político arranjado por Sua Majestade para manter sua relação com meu pai. Ele olhou para Celicia com um leve sorriso e continuou a explicar o impacto do noivado. Esta é a vontade do rei. Se Vossa Alteza propuser cancelar o noivado, isso inevitavelmente afetará a credibilidade da família real e o relacionamento entre Sua Majestade e você. Estou certo. Celicia assentiu, concordando com sua afirmação. Então, Moon inclinou-se para o ouvido de Celicia e sussurrou sua própria opinião sobre o noivado. Por isso, acho que, pelo menos no que diz respeito ao cancelamento do nosso noivado, estamos de acordo. Se trabalharmos juntos, talvez possamos encontrar uma maneira digna de encerrar esse compromisso. O que acha, Vossa Alteza? Ao ouvir sua sugestão, Celicia regalou levemente os olhos. Não esperava que a pessoa à sua frente tivesse os mesmos pensamentos que ela. Celicia fechou os olhos, ponderou por um momento e depois lhe deu uma resposta. Entendo. Esse assunto só pode ser discutido em particular entre você e eu. Ao ouvir a resposta de Celicia, Moon sorriu de volta. No fundo, estava secretamente satisfeito por Celicia. Ela já tinha acreditado no que ele disse. Ela caiu na armadilha. Desculpe, Vossa Alteza, para que a trama prossiga sem problemas, eu só posso. Justamente quando Moon ainda estava imerso na alegria de ter enganado Celicia, ela de repente perguntou: onde fica o seu quarto? Diante da pergunta de Celicia, Moon congelou no lugar. Ele não esperava que Celicia quisesse ir ao seu quarto tão rapidamente. Talvez ela tenha levado suas palavras a sério e quisesse discutir imediatamente as formas de romper o noivado. Ela segurou ansiosamente sua mão, querendo levá-lo para fora do baile. Virando ligeiramente a cabeça para olhar para Moon, disse: não espere o fim da dança. Vamos sair agora. Moon ficou um pouco perdido diante do comportamento repentino dela. Cambaleou um pouco, acompanhando seus passos. Vossa Alteza. Alguns nobres ao redor notaram que o protagonista do baile estava indo para outro lugar. Olharam para Moon e Celicia com olhos curiosos. Celicia andava à frente, segurando Moon pelo braço. Como estava andando rápido, Moon não conseguia acompanhar seu ritmo, mas também achava inconveniente pedir para ela diminuir a velocidade. Só pôde deixar que ela o levasse. Naquele momento, não muito longe do salão do duque, parecia que alguém os observava. Em um canto onde ninguém prestava atenção, duas criadas misteriosas olhavam atentamente para Moon e Celicia. Uma das criadas, de cabelos curtos, percebeu a direção para onde eles estavam indo. Colocou a vassoura de lado e disse à criada de cabelos longos ao seu lado. Ela saiu com aquele jovem mestre idiota. A criada de cabelos longos lançou um olhar discreto e assentiu. As duas criadas olharam seriamente para frente, como se já tivessem decidido o que fariam a seguir. A criada de cabelos curtos planejava seguir Moon e Celicia sozinha. Fique de olho para mim. Eu cuidarei disso. A criada de cabelos longos respondeu suavemente, não esquecendo de alertá-la. Seja rápida. Afinal, este é o território do Rei Coração de Leão. Felizmente, poucas pessoas perceberam que Moon e Celicia já haviam saído do baile. Celicia chegou tranquilamente ao quarto de Moon. Moon pegou uma garrafa de vinho tinto e uma taça do quarto e estava prestes a levá-los até Celicia para perguntar se ela queria beber, mas foi imediatamente rejeitado. Desculpe, eu não bebo álcool. Moon sentiu-se um pouco constrangido naquele momento. É apenas vinho tinto, beber um pouco. Nem vinho tinto, interrompeu Celicia. Ela fechou os olhos e elegantemente passou uma mecha de cabelo atrás da orelha antes de explicar a Moon. Meu organismo não tolera álcool, nem uma gota sequer. Moon sorriu sem graça. Não esperava que Celicia não bebesse. Respondeu hesitante. Certo. Moon colocou o vinho de volta. Com a mão apoiada no armário, Moon olhava secretamente para trás, observando Celicia. Devido à incapacidade dela de beber vinho tinto, ele não conseguia misturar a poção vermelha no vinho. Naquele momento, sentiu-se um pouco aflito. Silenciosamente, disse para si mesmo, isso não é bom. No romance, não foi descrito como a princesa desmaiou. Essa poção é tão vermelha. Se ela não bebe vinho, como posso misturá-la? Moon virou-se, sorriu nervosamente e perguntou a Celicia se ela gostaria de outra bebida. Se Vossa Alteza não bebe vinho, o que gostaria de beber? Celicia pensou por um momento e então respondeu. Café.
Antes que ela pudesse completar o nome da outra bebida, Moon rapidamente falou primeiro. Chá preto. Celicia ficou um pouco intrigada. Moon caminhou até ela, tocou o peito com uma das mãos, fez uma leve reverência e assumiu uma postura apologética. Devido a alguns fatores incontroláveis, não há outras bebidas disponíveis aqui esta noite, exceto vinho tinto e chá preto. Mesmo tendo contado uma mentira, ele a olhava nervosamente, com medo de que ela notasse algo estranho. Celicia cobriu o queixo com a mão e abaixou a cabeça para pensar por um momento. Só tem chá preto. Então, eu aceito. Ela não pareceu pensar muito sobre o assunto e simplesmente pediu que Moon preparasse o chá. Depois que Celicia concordou, Moon, animado, começou a procurar as folhas de chá no armário. Com um leve tom de alegria, disse. Certo. Vou pegá-lo agora. Celicia observou enquanto Moon buscava alegremente as folhas de chá, trazia uma chaleira e uma xícara para preparar a bebida. Sentiu-se um pouco sem palavras ao vê-lo tão entusiasmado com algo tão simples. Ela olhou de costas, sem expressão, e pensou em silêncio. Preparar chá é algo tão emocionante para esse cara. Moon despejou o chá preto recém-preparado em 2 xícaras e as colocou sobre o balcão. Virou-se de costas para Celicia, bloqueando completamente sua visão das xícaras. Discretamente, olhou para trás e, percebendo que ela não estava prestando atenção, retirou as 2 poções. Nervoso, abriu a tampa da poção vermelha e pingou algumas gotas em uma das xícaras de chá preto. Ele temia que poucas gotas da poção mágica não fossem suficientes para fazer Celicia desmaiar, então adicionou mais algumas. Embora uma gota de álcool possa derrubar um elefante, é melhor adicionar mais algumas quando se trata de uma maga tão poderosa como Celicia. Então, olhou para a poção branca em sua mão esquerda. Não sei para que serve esse frasco branco. Melhor não usar por enquanto. Naquele momento, Celicia de repente colocou a cabeça para fora da parede e perguntou, sem expressão. O chá já está pronto. Moon levou um susto com a voz repentina de Celicia. E, sem querer, tirou a tampa da poção branca. Ele exclamou surpreso. Moon rapidamente se virou, com as mãos atrás das costas, e escondeu as 2 garrafas de poção mágica em suas mãos. Ele estava preocupado que ela descobrisse as 2 garrafas de poção mágica. Ele sorriu de forma desconfortável para ela e disse nervosamente. Quase pronto. Celicia o observou por um tempo, mas não parecia perceber nada estranho nele. Por favor, espere um momento, Sua Alteza. Enquanto falava com ela, ele secretamente derramou um pouco de poção mágica em 2 xícaras de chá. Como ela ainda precisava esperar, ela decidiu voltar para o sofá. Ela sentiu para Moon, virou-se e caminhou em direção ao sofá, continuando a sentar e esperar o chá preto dele. Moon ficou assustado e suou frio. Ele observou atentamente os movimentos de Celicia. Quando ela voltou para o sofá, ele rapidamente se virou para encarar o armário. Fechou os olhos, enxugou o suor frio da testa com a mão e soltou um suspiro. Ele quase foi pego por Celicia fazendo algo inapropriado há pouco. Felizmente, ele reagiu rápido, quase morrendo de medo. Felizmente, essa poção não tem flutuações mágicas, caso contrário, eu teria sido pego por ela. Neste momento, Moon abaixou a cabeça, como se tivesse notado algo no chão. Havia uma mancha de água vermelha no chão que parecia ser da mesma cor da poção que ele derramou há pouco. Ele ficou muito surpreso, pensando que tinha derramado acidentalmente a poção no chão. Ele segurou a cabeça com as 2 mãos, triste, e gritou em seu coração. Não! Ao pensar que uma poção mágica tão cara havia sido desperdiçada por ele mesmo, o corpo de Moon congelou no lugar. Ele ficou paralisado e estendeu a mão em direção à poça de manchas de água, triste pelo fato de ter perdido a oportunidade de ganhar dinheiro. Originalmente, isso era um material importante com o qual eu ia fazer o meu primeiro monte de dinheiro, diluindo-o e dividindo em 10.000 porções para vender aos outros como pílulas para dormir depois de ser exilado. Tudo se foi. Ele podia imaginar as moedas de ouro prestes a chegar voando para longe dele, assim, tão facilmente. Jovem Mestre Moon. Celicia o chamou pelo nome e o instou novamente, perguntando se o chá preto já estava pronto. Moon rapidamente colocou as 2 xícaras de chá preto na bandeja e assegurou enquanto respondia ao chamado dela. Já vou. Desculpe por mantê-la esperando. Moon caminhou em direção ao sofá com as 2 xícaras de chá preto. Nesse momento, eles não perceberam que uma figura preta os observava secretamente pela janela, antes de desaparecer na noite. Quando Celicia recebeu o chá preto, ela baixou a cabeça. E a expressão de Celicia de repente se tornou um pouco séria. Ela parecia intrigada com a aparência do chá preto em sua mão. O calor do chá subiu até seu rosto, fazendo com que ela se sentisse ainda mais estranha em relação àquela xícara de chá. Ela hesitou por um momento e então disse a Moen. Jovem Mestre Moen, o seu chá preto está tão vermelho e parece brilhar. Ela segurou a xícara de chá com uma mão e observou cuidadosamente o chá. Diferente do chá preto comum, o chá nas xícaras de porcelana branca apresentava uma cor vermelha brilhante, parecida com sangue, e havia algo como brilho flutuando na água do chá.
Ela nunca tinha visto esse tipo de chá preto antes. Após ouvir a avaliação de Celicia, o humor de Moen se tornou tenso novamente, a ponto de suar frio. Ele olhou nervosamente para o teto e explicou hesitante. Isso é uma nova espécie preciosa de chá que adquiri de um reino oriental, em minha casa, chamado Grande Manto Vermelho, é o nome. Celicia parecia não se importar muito com a explicação de Moen. Com uma expressão fria, ela fez um gesto para que ele bebesse o chá primeiro. Bem, jovem mestre Moen, beba primeiro. Moen pensou que Celicia talvez tivesse notado que ele havia adicionado algo no chá, o que o deixou ainda mais nervoso. Sua Alteza suspeita que eu tenha adicionado algo ao chá? Eu faria algo assim? Na verdade, Celicia não duvidava dele. Ela calmamente disse: Jovem mestre Moen é muito sensível. Como anfitrião, você deveria beber primeiro. Isso é o básico da etiqueta. Moen não ousou continuar a pensar. Já que Celicia não acreditava nele, ele só podia arriscar. Ok, já que Sua Alteza não acredita em mim, então só posso. Ele pegou a xícara e estava prestes a encostá-la nos lábios quando Celicia de repente lhe disse para esperar um momento. Ele parou e olhou para ela, sem saber por que ela o tinha parado. Celicia observou um pouco ao lado e então pegou a xícara de chá da mão de Moen. Ela parecia estar mais interessada no chá dele. O chá do jovem mestre Moen parece ser um pouco melhor que o meu. Ela segurou a xícara de chá de Moen e sorriu para ele pela primeira vez naquela noite. Que tal trocarmos? Espero que não se importe. Moen olhou para ela nervosamente, mas não conseguiu dizer nada. Antes que Moen pudesse responder, Celicia levou a xícara até os lábios e deu um pequeno gole. De repente, ela sentiu seu corpo ficando um pouco estranho. Seus olhos se arregalaram. Moen percebeu que ela de repente parou de se mover, ficando imóvel. Ele estendeu a mão e tentou chamar seu nome, querendo saber se ela estava bem. Sua Alteza. Então, o corpo de Celicia ficou instável. Seus olhos ficaram embaçados, e seu rosto de repente ficou vermelho. Ela olhou para Moen, mas não conseguiu dizer as palavras completas. Sentiu seu corpo perdendo forças. E imediatamente desabou em direção ao sofá. Seu chá preto também não se manteve firme, escorregou diretamente de sua mão e caiu no chão, derramando-se por toda parte. Ela estava deitada no sofá, com os olhos fechados, obviamente inconsciente. Moon ficou tão assustado que rapidamente se levantou. Ficou em silêncio, olhando para ela quieto por um tempo, até perceber que ela tinha parado de se mover. Parece que a poção já começou a fazer efeito. Ele ficou surpreso com a eficácia da poção. Felizmente fui esperto o suficiente para colocar a poção nas 2 xícaras, caso contrário, eu teria quase me metido em encrenca. É digno de ser uma poção secreta que pode encantar um elefante com uma única gota. O mercador que vende poções mágicas não me enganou quanto à sua qualidade. No entanto, parece que o texto original não mencionava que a princesa não pode beber álcool. Será que Moon Campbell no livro também colocou a poção no chá? Será que estou fazendo certo? Apertou o queixo com a mão e começou a relembrar o enredo original do romance. Não, agora não é hora de falar sobre isso. No enredo original, pouco depois de ela desmaiar, o Senhor Supremo viria. Preciso me preparar rapidamente. Ele bagunçou as roupas de Celicia de acordo com o enredo do romance. Ele puxou suavemente as meias dela para baixo um pouco. Talvez eu também devesse afrouxar um pouco a saia dela. Ele desabotoou um pouco a saia, mas também se preocupou com a condição física dela. Isso não parece muito bom. Se eu afrouxar a parte de baixo, ela vai revelar a barriga. Isso vai fazer ela pegar um resfriado. Talvez eu devesse apenas bagunçar um pouco o cabelo dela. Depois que tudo estava pronto, Moon percebeu que suas próprias roupas ainda não tinham sido retiradas. E minhas próprias roupas. Ele tentou tirar a roupa da maneira moderna, mas essa roupa aristocrática parecia um pouco difícil para ele. Por que essa roupa é tão difícil de tirar? Finalmente consegui. Depois de várias tentativas, Moon finalmente tirou suas roupas. Ele também soltou os cabelos e se abraçou com os braços, olhando para a cena atual com satisfação. Celicia estava deitada inconsciente no sofá, com as roupas e meias tiradas um pouco. Moon recriou a cena de acordo com o enredo do romance. Agora, falta apenas um passo final antes de ser pego. Grande sucesso foi alcançado. O resto é esperar pelo Senhor Supremo. Bom, meus amigos, por hoje é só. Nos vemos no próximo resumo.